Olá, amigos e amigas, bem-vindos à continuação da nossa conversa sobre a teoria do inadimplemento. Na primeira parte desse vídeo, a gente parou exatamente no slide que está na tela. A gente comentava sobre a diferença da mora do credor e do devedor. Seguindo adiante, né, e lembrando que a gente ainda está falando da situação de mora, que se caracteriza pelo inadimplemento, que não torna inútil a obrigação, né? Ou dizendo de outra forma, na mora, a obrigação, embora descumprida, continua sendo útil ao credor, que continua tendo, então, interesse no cumprimento, porém, algum tipo de consequência jurídica é causada ao devedor, e é aí que se constitui esse estado de mora, que traz algumas consequências, né? A gente viu as consequências no slide anterior, nos artigos que a gente trabalhou ali. Agora, para aquelas consequências se fazerem presentes, é necessário que o devedor esteja inserido nessa situação juridicamente fictícia, nessa situação abstrata, convencionada pelo direito, que é chamada de mora. Se você é um devedor, descumpriu a obrigação, e você já viu no slide anterior as consequências jurídicas que recaem sobre você. Mas aí você me questiona, aquelas consequências já existem para mim? Vou até voltar ao slide anterior, né? As consequências desses dois artigos. Artigo 399, consequências para o devedor. Artigo 400, consequências para o credor. Então, assim, poxa, mas essa situação, essa previsão do artigo 399 já se aplica sobre mim, eventual devedor inadimplente? Bom, é preciso saber se você já está constituído em mora. Pode parecer que seja algo automático, descumpriu a obrigação, já está em mora, mas não é exatamente assim, ou dizendo de outras formas, é preciso lembrar que nem toda obrigação tem um vencimento muito bem definido. Existem várias relações obrigacionais que são criadas, principalmente aquelas criadas contratualmente, em que as partes se esquecem de definir uma data, um momento para o cumprimento da obrigação. E nesses casos, ou melhor, vamos até tratar a situação oposta, que ela é mais simples de ser entendida, né? Por outro lado, a gente tem, sim, várias outras obrigações com um vencimento muito bem definido. Você sabe que a sua obrigação tem que ser cumprida naquele dia. Algumas situações se definem até hora de cumprimento da obrigação. Nesses casos em que há um vencimento, quer dizer, né, o momento de cumprimento da obrigação ou o momento limite muito bem definido, né, dizendo coloquialmente, se a sua obrigação tem vencimento previsto na lei ou no contrato que você celebrou com o credor, não cumprindo a obrigação até o dia do vencimento, no momento posterior você já está em mora. Então, se eu te empresto um bem e digo que você tem que me devolver, você tinha que ter me devolvido até ontem, né? A gente definiu, você tem que me devolver até tal data. Essa data foi ontem, você não me devolveu esse livro, você está em mora. Artigo 397 do Código Civil diz isso. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo, na sua data, no seu vencimento, constitui de pleno direito, quer dizer, constitui automaticamente em mora o devedor, aí as consequências do artigo 399 já vão incidir sobre ele. Podemos dizer da mesma forma com relação ao credor, que não viabiliza ao devedor os meios de cumprimento da obrigação nas datas em que ele tinha que tomar as determinadas providências, então, no momento seguinte, ele já está em mora. Agora, naqueles casos em que não há um vencimento muito bem definido, te empresto um dinheiro, por exemplo, a gente faz um contrato, diz que você vai me devolver com juros de 1% ao mês, vai me devolver em dinheiro, que você vai me devolver, você vai me pagar no meu escritório, enfim, a gente define uma série de coisas, mas não define a data, o momento de cumprimento da obrigação. E já se passaram
meses, vamos imaginar, já se passaram até anos que a obrigação foi cumprida, foi criada e até agora ela não foi cumprida. Neste exemplo, você que ainda não me pagou o dinheiro emprestado, está em mora ainda? Já recai sobre você as consequências do artigo 399? Não. Por quê? Se a mora decorre do não cumprimento de uma obrigação até o dia do vencimento, aquelas obrigações sem data de vencimento prevista, é preciso que haja um ato do credor para então colocar o devedor em mora. Esse ato é chamada constituição em mora por parte do credor, que vai fazer isso por meio de uma interpelação judicial ou extrajudicial. Quer dizer, o credor vai mandar uma notificação, vai mandar o nome é esse, interpelação ao devedor, um documento, né, uma comunicação dizendo, olha, devedor, firmamos essa obrigação, você se comprometeu a fazer isso, isso e aquilo, não definimos nenhuma data, mas acho que já chegou um momento possível dessa obrigação ser cumprida, então vou te conceder aí determinado tempo. E aí você vai definir um tempo que seja viável para que o devedor possa se organizar e cumprir a obrigação. Então, 24 horas, 5 dias, 15 dias, 30 dias, vai depender de cada caso, né? Obrigações muito simples de serem cumpridas, 5 dias é mais do que suficiente. 24 horas podem ser suficientes. Agora, obrigações mais complicadas, aí você vai ter que precisar pensar num prazo maior. Mas então é necessário que o credor, então, interpele o devedor, estabelecendo o prazo limite para o cumprimento da obrigação, que ainda não tinha sido feito na criação daquela obrigação, e a partir do descumprimento desse prazo dado pelo credor, se for um prazo viável, né, para o devedor cumprir a obrigação, a partir daquele momento ele estará em mora. É preciso ficar atento a isso. Você dizer que o devedor não cumpriu a obrigação e que ele está inadimplente, é preciso ver se houve uma definição de data para esse cumprimento. Se houve e essa data foi violada, ok. Se não, você precisa constituir o devedor em mora para, a partir de então, poder considerá-lo juridicamente nessa situação. Uma vez em mora, vimos que aplicam-se as consequências do slide anterior, até que o devedor, ou mesmo o credor, purgue a mora. Credor e devedor, nessa situação abstrata jurídica, ele só sai dela se ele purgar a mora, e para isso ocorrer é necessário praticar as providências do artigo 401 do Código Civil. Se é o devedor, para ele purgar a mora, ele tem que cumprir a obrigação a qual ele tinha se comprometido, e ainda entregar ao credor a indenização pelos prejuízos decorrentes desse atraso. Agora, se a mora for do credor, ele então tem que viabilizar o cumprimento da obrigação, que é algo que ele não vinha fazendo até então, por isso que ele está em mora. Então ele precisa resolver o que está pendente, o que está dependendo do credor, ele então faz o que lhe cabe. Com isso, o devedor vai cumprir a obrigação e o credor vai ter que arcar com aquilo que prevê o artigo 400, que vimos no slide anterior e na parte anterior desse vídeo, e que eventualmente se aplique ao caso dele. A gente sabe que os efeitos da mora para o credor podem eventualmente acabar não se concretizando. Um dos efeitos aqui a gente está vendo, o credor tem que ressarcir ao devedor despesas que ele, devedor, empregou, conservando a coisa em seu poder depois do momento ali que tinha sido definido para o cumprimento da obrigação. Pode ser que o devedor não tenha tido despesa nenhuma. Ok, e aí esse credor terá tido a sorte. Embora em mora, ele concretamente não vai sofrer nenhum efeito prático. Mas se numa determinada situação ocorreu esse efeito, e aí eu repito o exemplo que eu dei na primeira parte desse vídeo, o credor que tinha que ir até o devedor buscar, por exemplo, um animal que ele tinha comprado. Ele não vai na data buscar esse animal. O devedor continua, então, tratando, né, do objeto da obrigação, dando comida, remédio, banho, vacina. E a partir do momento em que o credor está em mora, essas despesas que o devedor está fazendo, o credor terá de reembolsar. E aí o credor só sairá da mora
né, quando então ele faz o que lhe cabe fazer para que a obrigação seja cumprida, nesse exemplo, quando ele vai lá então buscar o animal que ele comprou e paga as despesas que ele precisa pagar, reembolsa as despesas que ele precisa reembolsar. Ok, agora a gente começa a analisar o outro tipo de inadimplemento, a outra situação chamada de inadimplemento absoluto. Vamos lembrar que isso vai acontecer quando a obrigação é de tal natureza, de tal característica, que se ela não for cumprida naquele momento previsto para ele ser cumprida, ela inclusive perde a utilidade, né? Então, olha, aí é o exemplo que a doutrina adora conceder, e não é à toa, porque é um exemplo realmente muito ilustrativo. Alguém contrata um artista para cantar na festa de casamento. Eu preciso desse artista na festa de casamento, tal dia, tal hora. Não adianta ele fazer o show antes, não adianta ele fazer depois. Eu preciso dele naquele dia e naquela hora e naquele local. Se ele não aparecer conforme a gente combinado, não adianta depois ele dizer: ah, não, Ricardo, um mês depois eu faço um show 2 vezes maior. Não é a mesma coisa. Não foi aquilo que havia sido contratado. Muito bem. Então, se o devedor ele precisa cumprir uma obrigação dessa natureza, não a faz do vencimento, segundo o artigo 389, aí já não cabe mais exigir do devedor o cumprimento forçado, como vimos, a obrigação já não é mais útil ao credor, então cabe transformar essa obrigação em dinheiro, converter essa obrigação ao equivalente em dinheiro, e nos termos do artigo 389, obrigar esse devedor a entregar ao credor o que aquela obrigação equivale em dinheiro, mais uma indenização por perdas e danos, mais juros, mais atualização monetária e honorários de advogado. Se eu contrato um cantor para tocar uma festa de casamento, ele não aparece no dia, não adianta mais aparecer depois, inadimplemento absoluto da obrigação, não apenas ele vai ter que me pagar o equivalente em dinheiro àquela obrigação, né, o valor que provavelmente eu já tinha pago para ele, né, mais juros, mais uma indenização por perdas e danos e mais honorários de advogado. E está englobado nessa indenização por perdas e danos, os artigos 402 a 405 do Código Civil nos explicam e, segundo tais dispositivos, englobam as perdas e danos aquilo que o credor efetivamente perdeu pela inexecução da obrigação e aquilo que ele deixou de ganhar. Aquilo que efetivamente foi perdido, o prejuízo efetivo, vai ser chamado de danos emergentes. Aquilo que o credor não ganhou com o inadimplemento, que ele deixou de ganhar, ou aquilo que ele ganharia se a obrigação fosse cumprida, é chamado de lucros cessantes. Vamos manter o exemplo aqui de um artista, mas vamos pensar agora num contratante que pensava em lucrar com esse show. Então, vamos pensar em alguém que contrata um humorista para fazer ali um espetáculo de comédia, stand-up. É um produtor de evento, então ele contrata o artista, fala: ó, então posso contar com você em tal dia, em tal hora? Então tá bom. Então aí esse produtor aluga o teatro, tudo por conta dele. Imprime os ingressos, coloca esses ingressos à venda, contando que o humorista que ele contratou vai estar lá no dia e na hora para fazer o show, que é o show que esse produtor está vendendo para os seus clientes. O comediante vai ganhar o cachê que ele combinou com o produtor e o produtor espera pegar de volta o dinheiro que ele pagou para o comediante com a venda dos ingressos e ainda ter uma lucratividade, que é ainda também com a venda dos ingressos, mas também estacionamento, venda no bar do teatro, tal. E aí o comediante lá, o artista não aparece no dia, não adianta aparecer em outra data, inadimplemento absoluto. Esse comediante terá que entregar para o produtor que o havia contratado o equivalente em dinheiro à sua obrigação, e se a gente não chegar se as partes não chegarem num consenso, né, sobre qual é o valor equivalente em dinheiro daquela obrigação, o caso vai chegar ao judiciário, o judiciário vai arbitrar esse valor, nem que seja por perícia, mas além disso, né,
Então, o comediante vai pagar para o produtor que o contratou aquilo que o produtor teve de despesa com inadimplemento. Então, o pagamento do adiantamento do cachê, impressão de ingresso, pagamento do teatro, né, do aluguel do teatro, tudo aquilo que o produtor gastou para que aquele evento acontecesse e que não aconteceu porque o artista não foi, é o dano emergente. É aquilo que esse credor efetivamente perdeu, aquilo que ele concretamente teve de prejuízo com o descumprimento da obrigação. Mas, como eu disse agora há pouco, não adianta só esse devedor inadimplente devolver, reembolsar esse credor com o que ele gastou, porque nesse exemplo aqui que eu estou dizendo, há a figura dos danos emergentes. Esse credor ele esperava ter uma lucratividade. Ele esperava gastar uma determinada quantia em dinheiro, que é a quantia de cachê, aluguel de teatro, impressão de ingressos, mas uma lucratividade que ele imaginava, que ele planejava ter com estacionamento, venda de produtos no bar, a diferença né, o lucro embutido na venda dos ingressos. E isso o credor também vai poder cobrar do devedor em caso de inadimplemento absoluto. Danos emergentes. Ele vai apresentar a conta para o devedor, que se não concordar com o valor indicado, o caso vai para o judiciário e aí o juiz vai avaliar o que é dano emergente de fato e fixando, identificando o valor, vai condenar o devedor inadimplente a fazer esse pagamento. Então, o devedor, diante do inadimplemento absoluto, devolve ao credor o que foi perdido com a inexecução da obrigação, o prejuízo concretizado, que se deixou de ganhar, que é a figura de perdas e danos, mais juros e honorários de advogado. Com relação a juros, vale a pena a gente fazer um comentário aqui panorâmico, né? Juros estão na espécie de bens acessórios. O bem principal é a quantia devida pelo devedor inadimplente ao credor, né, como indenização pelo inadimplemento absoluto, e quanto mais o devedor demorar a pagar, maior essa quantia crescerá, porque a ela serão acrescentados juros. Que tipo de juros? Nesse caso do artigo 400, do artigo 389, nós estamos falando de juros moratórios. Ele tem a finalidade indenizatória, incide quando alguém atrasa no cumprimento de uma obrigação. Juros moratórios têm, o próprio nome indica, né? Está atrelado ao inadimplemento, também tem uma ideia de punição. A gente não pode confundir esses juros com os juros compensatórios ou remuneratórios que acontece quando alguém empresta um dinheiro para uma outra pessoa e enquanto esse dinheiro não é devolvido dentro daquilo que foi combinado com o devedor, esse dinheiro vai rendendo, vai sendo remunerado a partir de juros. Então, quando você pega um dinheiro emprestado no banco, você vai pagar para o banco juros compensatórios. Quando você já tinha que ter cumprido uma obrigação para alguém, não cumpriu, os juros que vão incidindo a partir do vencimento, do inadimplemento da sua obrigação, são os juros moratórios. Ué, Ricardo, quando eu pego o dinheiro emprestado no banco, se eu não pagar o banco no dia combinado, vão render juros moratórios também. Sim, você pega dinheiro emprestado com o banco e se compromete a pagar daqui a um ano. De hoje até o dia do vencimento, vão incidir juros compensatórios. Chegou o vencimento, você não pagou o que você deve ao banco, a partir dali vão incidir juros moratórios. Como eles são juros de natureza diferentes, eles podem ter taxas diferentes e até critérios de cálculo diferentes. Daí a importância da gente fazer essa distinção aqui. Como também, né, a gente lembrar aquela história dos juros que estão previstos na lei, sobretudo na lei processual, e não confundir com aqueles juros que são combinados entre as partes, os juros compensatórios, os juros remuneratórios, né, que servem para remunerar o credor que entregou um capital para um devedor, para esse devedor usar o seu capital durante um tempo. Esses são juros convencionais, né? A pessoa empresta dinheiro, empresta capital se quiser,
empresta cobrando juros que quiser e a taxa de juros que quiser. Claro, há uma limitação na legislação brasileira que não atinge as instituições financeiras. Essas podem cobrar juros convencionais na taxa que quiserem, nas taxas de mercado, mas quem não for instituição financeira está sujeito a cobrar quando for cobrar juros remuneratórios, com juros baseados ali no empréstimo, tem um limite de taxa previsto no Código Civil, que é de 1%, mas pode ser menor do que isso, ele só não pode ultrapassar essa taxa. Agora, quando a gente está falando de juros moratórios, os juros decorrentes da inadimplência, é até possível juridicamente que as partes tenham combinado, além dos juros remuneratórios numa dada obrigação, também terem combinado juros moratórios. Então, olha, se você não cumprir a obrigação aqui, você vai me pagar um determinado valor e juros de 0,5% por cada mês de atraso. Ok, juros moratórios convencionais. Mas é bastante comum as partes se preocuparem em combinar os juros remuneratórios quando é uma obrigação que admite esse tipo de juros, e as partes esquecerem de definir os juros moratórios. Nesse caso, há uma taxa legal pré-definida, são chamados os juros legais, que é uma taxa prevista em lei, que essa é de 1%, não é nem de até 1%, não. Os juros legais nas cobranças de dívida do direito privado é de 1% ao mês. Aí você me pergunta, se os juros convencionais é de até 1% e os juros legais é de 1%, qual que é a diferença prática? Que os juros convencionais podem ser menores, né? E os juros legais que vão incidir quando as partes esqueceram de combinar os juros moratórios, aí ele vai ser aquilo que está previsto na lei, 1%. E esses juros precisam ser calculados sempre de forma simples, né? O direito brasileiro trabalha como regra com os juros simples, que a base de cálculo vai ser sempre o capital disponibilizado. Você não vai inserir o valor dos juros de um mês na base de cálculo para o mês seguinte. Essa situação de você pegar a quantia devida, calcular os juros no atual mês, inserir os juros na base de cálculo e no mês seguinte usar como base de cálculo o que era principal mais os juros e assim por diante, são chamados juros compostos. E isso só é possível no direito brasileiro em algumas situações muito específicas, uma delas, ou praticamente todas elas, ligadas a operações de instituições financeiras. Cédulas de crédito bancário, as cédulas de crédito em geral são documentos de dívida emitidas pelos bancos que podem conter juros compostos. Saindo dessa situação, a regra no Código Civil, no direito privado brasileiro, é a de cobrança apenas de juros simples. Ainda falando de inadimplemento, agora, tanto no inadimplemento absoluto quanto na mora, pode ter sido convencionado pelas partes a chamada cláusula penal, também conhecida como multa, que é uma condição do contrato que as partes firmaram, uma condição acessória que só vai acontecer quando o principal não for cumprido. E a lógica aqui acho que é bem evidente, né? A cláusula penal, a multa tem por objetivo motivar o devedor a não atrasar o cumprimento da obrigação. Porque se ele atrasar, ele, além de ter que cumprir a obrigação, pagar a indenização, etc., ele terá que ainda arcar com a cláusula penal, com a multa. Então, essa é uma condição contratual que torna ainda mais complicado para o devedor não cumprir sua obrigação na data correta, do jeito correto. Então, a gente percebe que a cláusula penal pode ter dois objetivos, esse que eu já até adiantei, né, de alguma maneira motivar o devedor a não atrasar a obrigação, mas é possível a gente pensar em cláusula penal também, em termos práticos, em termos concretos, como uma
pré-fixação das perdas e danos. Quer dizer, poxa, se o devedor não cumprir a obrigação comigo, para eu não ter que ficar discutindo qual indenização que ele vai me pagar, para eu não ter que ir no judiciário, eu vou estabelecer o seguinte, eu vou já prever no contrato. Se ele não cumprir a obrigação, ele vai me pagar tanto de multa. Porque aí eu economizo uma briga com esse devedor. Voltemos aos exemplos lá de trás. Um produtor vai fazer um show, vai vender ingresso, vai alugar teatro e vai contratar um comediante para fazer aquele show ali e fazer com que as pessoas comprem os ingressos. Esse produtor, ele sabe que, pelo Código Civil, se esse artista não aparecer ali no dia marcado, ele vai poder cobrar desse contratado valor em dinheiro, indenização, perdas e danos e tal. Só que a gente viu, mesmo comentando esse exemplo, que nem sempre o que o credor calcula como sendo as perdas e danos que aquele tem direito, o devedor vai concordar que o valor é aquele. As partes podem discordar, isso ter que ir a juízo e demorar a ser solucionado. Por isso, então, que credores, principalmente aqueles mais experientes, usam a cláusula penal como uma pré-fixação das perdas e danos. Ele pensa assim, poxa, deixa eu já estimar aqui o que seriam as minhas perdas e danos. Se esse meu artista contratado não aparecer, eu tenho tal valor aqui de aluguel de teatro, tal valor de ingresso, tal valor disso, disso, daquilo. Eu vou ter X mil reais de perdas e danos, incluindo aí os danos emergentes. Quer saber? Eu já vou pôr aqui no contrato. Então, que se o devedor não aparecer no dia marcado, ele vai me pagar X mil reais a título de cláusula penal. Eu recebo esse valor, pronto. Não se discute isso, valor de indenização em juízo, e eu antecipo aqui, né? Eu abrevio essa disputa com esse meu devedor inadimplente. Então a gente percebe que diante dessas duas funções que a cláusula penal pode ter, ela vai ser classificada pela doutrina a partir de dois tipos. Temos a cláusula penal moratória e a cláusula penal compensatória. Cláusula penal moratória é aquela que vai aparecer, sobretudo, na questão de mora. É quando o credor ele sabe que, se a obrigação não for cumprida, ele continuará querendo aquela obrigação, aquilo continuará lhe sendo útil, mas como ele quer motivar o devedor a não descumprir a obrigação, então ele coloca uma cláusula penal. Então, é o caso, por exemplo, de empréstimo de dinheiro. Eu te empresto um dinheiro, R$ 1.000, e combino que você vai me pagar daqui a um mês. Se você não me pagar no dia combinado, é claro que eu ainda continuo querendo receber esse dinheiro de volta. Não podemos falar em inadimplemento absoluto aqui, né? Eu quero, obviamente, eu prefiro receber o dinheiro de volta no dia que a gente combinou. Mas se você não me pagar no dia combinado, eu continuo querendo aquele valor. Mas, de novo, como eu prefiro o pagamento na data combinada, então eu vou estipular uma cláusula penal para um eventual atraso seu. E aí eu vou dizer, olha, se você não me pagar no dia, você vai me pagar em outra data, de maneira forçada, no judiciário, e aí você vai ter que me pagar o valor emprestado, mais uma multa aqui de, por exemplo, 10% da dívida, 20% da dívida. Já a cláusula penal compensatória, ela vai incidir na hipótese de inadimplemento absoluto. Quer dizer, se você não cumprir a obrigação, desse jeito, nesse dia, eu já nem quero mais, e aí você me paga a multa em compensação e o contrato está extinto. Em vez de você cumprir a obrigação, já que passou a data, e aí ela já não é mais útil para mim, me paga a dívida, que está tudo encerrado aqui. É o caso, repito o exemplo, do produtor que contratou um artista, tal, que no dia ali combinado o artista não apareceu. Pelo cláusula penal, então, bastante útil, bastante recomendável, então, que ela seja colocada em contratos em que se criam obrigações, mas é importante lembrar que o Código Civil coloca alguns limites para ela, hoje em dia. Artigo 412 deixa muito claro que o valor da multa, o valor da cláusula penal, não pode ser superior ao da obrigação principal. Então, do tipo, eu vou te emprestar R$ 1.000 e se você não me pagar no dia, você vai me dever uma multa de R$ 2.000.
A multa não pode ser superior ao valor da obrigação principal, porque o Código Civil colocou esse limite. Você tem até 6 meses para me entregar um carro que eu comprei com você que vale 30 mil reais. Se você não me entregar na data combinada, você vai me pagar uma multa de 40 mil. Não. A multa tem como primeiro limite o valor da obrigação principal. Agora, mesmo respeitando esse limite, mesmo sendo uma multa que está abaixo do valor da obrigação principal, ela ainda assim pode parecer muito alta. Ela pode parecer abusiva. E aí entra o artigo 413, que vai dizer que o judiciário tem poder para reduzir as multas combinadas, acertadas pelas partes, se o valor ali combinado se mostrar excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio. São circunstâncias que o judiciário vai avaliar. Então, o devedor, se ele entender que a multa está excessiva, ele tenta combinar com o credor, ele mostra o artigo 413, se eles entrarem em acordo, ótimo. Se não entrarem, o caso vai para o judiciário e o juiz vai avaliar a natureza do negócio e a finalidade do negócio. Se ele entender que aquela multa está excessiva diante dessas circunstâncias, ele pode reduzir o valor para que ele, judiciário, entender mais adequado. Então, vou dizer, olha, se você não me pagar a dívida de R$ 1.000 daqui a um mês, você vai me pagar uma multa de R$ 800, uma multa de 80%. A multa está abaixo do valor da obrigação. Respeitamos o artigo 412. Mas mesmo assim, pode ser que o judiciário entenda que essa multa esteja excessiva. Entenda, poxa, uma multa de 80% no empréstimo em dinheiro é uma multa muito alta. Está enriquecendo o credor. E multa não serve para enriquecer credor. Multa é sobretudo a moratória, ela é um motivador para o devedor. Então, neste exemplo, eu acredito que o judiciário reduziria essa multa para patamares ali abaixo de 20%, 10%. Uma outra circunstância que também impõe a redução da multa, proporcionalmente, é se a obrigação tiver sido cumprida em parte. Isso é interessante. Então, eu te contrato para construir a minha casa. Contrata a sua empresa para construir uma casa e estabelecemos um prazo. Você tem 3 meses para construir a casa, está aqui o projeto, tal, combinamos o valor, a gente estipula, olha, se em 3 meses a casa não estiver pronta, a sua empresa vai me pagar uma multa de R$ 10 mil. Vamos imaginar que essa multa respeitou o artigo 412. Mas ali, tá, passado o prazo, a casa não está pronta, aí eu vou dizer, olha, segundo o nosso contrato, o contrato está extinto, não quero mais que você siga aqui, você vai pagar uma multa, então, de R$ 10 mil, só que aí você vai explicar, mas espera aí, eu já fiz metade da casa, eu cumpri metade da obrigação. Então, pelo artigo 413, só metade da multa é que tem que ser paga. A multa é reduzida proporcionalmente por acordo entre as partes, ou se não houver acordo pelo judiciário, na proporção do que a obrigação já tiver sido cumprida pelas partes. Bom? E fica agora para uma terceira parte da nossa conversa a gente falar sobre as arras. Vou interromper aqui para esse vídeo não ficar muito grande, mas a gente volta para um terceiro capítulo aí da teoria do inadimplemento para falar disso. Tá bom, pessoal? Até logo. Abraço. Tchau, tchau.